Bom, vocês notaram que durante a minha fala eu sempre estou falando de cérebro, de estrutura, de codificação. E vocês ficam, mas professor, Flávio, me diga, isso afinal, nosso cérebro é um computador, nosso cérebro não é um computador? Em séries passadas, em momentos passados, eu falei que nosso cérebro, ele realmente é um computador quântico e ele produz. Cada um dos nossos neurônios é como se fosse uma plaquinha, uma parte de uma placa de circuito. E o tempo todo ele manda energia, tá? E quando eu tenho os neurotransmissores, eles são o quê? As conexões dessas placas, né? E essas placas podem nascer novas placas, que nós chamamos de neurogênese, ou pode acontecer uma mudança de função de uma certa placa, tá? De uma certa área do cérebro, que nós chamamos de neuroplasticidade, tá? E quando nós juntamos toda a estrutura do cérebro que produz a nossa realidade, nosso comportamento, nossa personalidade, nós chamamos isso de campo unificado de realidade, tá? É quando eu tenho várias formas de ver o campo e tem uma dessas formas que influencia, tá? E quando nós juntamos várias pessoas, esse campo ele amplia, também é um campo unificado da realidade, tá? E nós mudamos o mundo quando o observamos. A partir que a gente observe a realidade onde estamos inseridos, nós mudamos. Uma amiga minha falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, Flávio, ela está hospedada na minha casa e ela falou que não quer me incomodar, né? Aí eu falei para ela, olha, infelizmente, deu uma notícia para você. Você já incomoda, tá? Você já incomoda, porque a partir que ela veio se hospedar na minha casa, fez parte da minha realidade, já está incomodando. Agora, basta eu aceitar ou não aceitar esse incômodo, deixar continuar esse incômodo ou não, ou integrar esse incômodo à minha realidade. Pronto, já não incomoda mais, tá? Porque eu mudei a forma de perceber a presença dela na minha vida e aceitei as mudanças que ela causou. Porque toda vez que a gente entra na vida de uma pessoa, não só como hóspede, mas como um relacionamento, a gente está incomodando. Por quê? Porque nós estamos mudando a realidade daquela pessoa. De uma forma ou de outra, você está mudando. Então, e você tem que ter o poder de perceber isso e de entender e de aceitar essa mudança. Porque se você não aceitar, o que é que vai acontecer? Sofrimento, conflito interno, e que esse conflito interno vai gerar também uma briga externa, um conflito externo. E é quando a gente começa a discutir com as pessoas. Porque aquele incômodo, eu não integrei ele, eu não percebi ele, e aquilo simplesmente está gerando conflito dentro, não foi resolvido aquilo internamente. E nossa estrutura cerebral, ela é composta de um cérebro triplets. Como é que é isso, professor? É que é dividido em 3 partes, tá? Basicamente em 3 partes. Por isso que nós vivemos uma realidade tridimensional. Vocês já perceberam que o número 3 ele está em muitas coisas? Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Os 3 hemisférios, eles determinam a realidade. E nós vivemos uma realidade tridimensional. Em cima, embaixo, no meio, né? Tudo é muito tríade, tá? Nesse mundo que nós vivemos. Você pode perceber e coloca aí nos comentários outras situações que você vê o número 3, tá? O número 3 aparecendo, porque isso é a nossa realidade tríade, tá? O nosso cérebro, ele é composto, primeiro, de uma dualidade, que é dividido entre o cérebro e a mente. Eu acho que eu já falei sobre isso em outros momentos, né? Que o cérebro, ele é a estrutura física, ele é o físico, os neurônios, né? A estrutura encefálica, tá? E é o chamado também de hardware. É a máquina que roda o software, que é a mente. E já a mente, ela se divide em uma estrutura muito maior.
o cérebro ele tem uma função limitada, ele é limitado por ele ser físico, tá? Então, ele segue as regras da física. Ele não pode expandir mais do que a gravidade deixa, ou do que o crânio deixa, ou do que o DNA daquela pessoa foi escrito para o cérebro e para o crânio ser de um tamanho específico, tá? Então, ele segue certas regras desta realidade. Já para a mente, não. A mente, ela já tem uma capacidade muito mais expandida. Mas como ela não pode vir para a nossa realidade, então ela está dividida em estruturas, tá? Uma estrutura mais consciente é aquilo que eu consigo perceber dessa mente, né? Uma subconsciente, que é aquela que eu uso símbolos, tá? Analogias para poder entender. E a inconsciente. No inconsciente, eu tenho tudo aquilo que eu não consigo processar por causa da minha falta de capacidade, tá, cerebral de poder processar tantas informações. E para isso, e além disso, tem um detalhe, nós temos a supraconsciência, que é a inconsciência coletiva, quando eu tenho acesso a informações de outras pessoas, tá? De outros seres. E essas pessoas podem estar em qualquer lugar. Nós fazemos parte de uma estrutura muito maior. Nós chamamos isso de mente coletiva. Mas nós não temos consciência dessa estrutura da mente coletiva, tá? Quem estudou isso foi Jung. Jung foi um cara incrível. E é nessa mente coletiva que existe, para algumas crenças, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele está dentro da mente coletiva. Tá? Então, é muito importante entender isso para entender a profundidade e o tamanho da nossa mente e como nós vamos lidar com nossas emoções produzidas por essa mente, tá? Lembrando que as emoções, elas são uma coisa que acontece na mente, mas também no cérebro. É uma estrutura física do cérebro, ok? Então, vamos só comentar sobre a nossa estrutura cerebral, que eu acho que é muito importante você conhecer isso, porque, basicamente, é o que manda na sua vida, é o seu cérebro, é o que cria a realidade, é o seu cérebro. Claro, seu cérebro que conecta a sua mente, tá? E você vai perceber que, muitas vezes, o cérebro ele quer tomar decisões sozinho, sem a mente. E a mente também, às vezes, quer tomar decisões sozinhas, sem o cérebro, tá? Então, há um conflito interno entre cérebro e mente. Existe esse conflito. Além disso, existe também conflitos entre os hemisférios e entre as estruturas cerebrais. Também existe. Para você ver como nossa mente é complexa. É muito complexa. E nós temos o poder de mudar isso, de controlar isso, à medida que expandimos nosso conhecimento, expandimos nossa mente e expandimos mais ainda a nossa consciência do que existe de verdade na nossa estrutura. Primeiro, vamos falar sobre o hemisfério esquerdo. O nosso hemisfério esquerdo, ele controla todo o nosso lado direito do cérebro. Olha que interessante. O nosso cérebro, ele funciona ao contrário. Ele é como se fosse um espelho, tá? Onde um lado controla o outro lado, tá? E isso, às vezes, confunde a gente, tá? Mas é muito simples. O lado esquerdo controlar o lado direito, tá? Por isso que a gente, às vezes, tem mais força, mais firmeza no lado direito. Por quê? Porque é o nosso racional, tá? É o nosso sólido, firme. Tanto que a espada está do lado direito e não do lado esquerdo, tá? Que a espada, o ataque, né? a proteção, a segurança, tá do lado direito, ok? Então, o nosso lado esquerdo controla o nosso lado direito. Isso do nosso córtex cerebral, tá? Que surgiu depois, é claro, na evolução. Eu estou falando da frente, do última estrutura para a primeira, tá? Então, é racional, firme, analítico. Eu chamo de
vamos chamar essa área de o cientista, tá? Que é aquele que analisa tudo o que acontece. E é esse cientista que nos traz para a realidade, para o concreto, e não nos deixa nos perdermos dentro do nosso inconsciente, tá? É esse racional tem que ser valorizado. Tem pessoas que vivem racionais demais, na realidade demais, e, portanto, aceitam aquilo que está acontecendo da forma que está acontecendo, não muda nada, tá? Mas o racional ele é muito importante para te trazer para a realidade, para ver as coisas como elas são e te prender aqui no mundo real. E temos o lado direito do cérebro. O nosso lado direito já é responsável pela nossa criatividade. Ele é responsável pela imaginação, ele é responsável pela nossa intuição. A capacidade de processamento do lado direito é muito maior, eu diria que umas 10 vezes maior do que a do lado esquerdo. Por quê? O lado esquerdo ele só consegue processar linearmente. 1, 2, 3, 4, linearmente, como se fosse aqui na realidade. Ele não consegue ver duas coisas ao mesmo tempo. Assim como no mundo real, eu não posso ter dois objetos ocupando o mesmo espaço, tá? No lado direito do cérebro, não. Duas coisas podem ocupar o mesmo espaço. Na estrutura do cérebro do lado direito, eu tenho a capacidade de imaginar o impossível. Eu posso criar mundos inteiros, eu posso ir para outros mundos. A capacidade desse lado direito, ele é ilimitado quanto à questão da imaginação. E é onde eu tenho acesso à questão das intuições de informações, às vezes privilegiadas, e processar informações rapidamente. É a intuição. Pessoas que usam o lado direito do cérebro, eles têm uma capacidade muito grande de processamento. Pessoas que usam mais o lado esquerdo do cérebro, ele tem uma capacidade mais baixa de processamento. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Que é uma questão de software mesmo. De um lado, eu tenho uma estrutura foi criada para processar mais rápido, do outro, uma estrutura foi criada para processar mais devagar as informações que chegam até ele. Lembrando que o racional, ele trabalha com informações externas, os 5 sentidos, visão, tato, tá? Degustação, audição, essas informações são processadas no racional. Então, são analisados e vistos e repassados para o resto da estrutura cerebral. Tá? Depois da intuição, tá? Que é o lado direito do cérebro, que é a imaginação, eu tenho o hemisfério central. E o legal do hemisfério central, que é essa região aqui atrás, tá? Essa região toda aqui atrás é chamada de hemisfério central, porque ela fica bem no meio da estrutura do cérebro, tá? É esquerdo, direito e central, tá? E o interessante, se a gente for falar como se fosse uma casa, tá? O hemisfério central, ele é como se fosse o baldrame da casa, é a estrutura mais baixa, é aquela estrutura onde tudo foi construído. Dentro da estrutura central, nós temos uma área chamada reptiliana, que é essa região mais na base da estrutura, tá? Onde eu posso ter uma ligação com o passado mais profundo da nossa espécie, né? Reptiliano, por quê? Porque foi a primeira estrutura criada. A função dela, basicamente, é tudo aquilo que é instintivo, tá? Comer, conquistar, sexo, a destruição do outro e a minha sobrevivência, tá? Tudo essa área. E aí, mais em cima tem a mamífera, né? Que eu chamo de região das emoções. O mamífero, ele só conseguiu sobreviver dentro da evolução, tá? Dos seres da Terra. Por quê? Porque ele tinha relacionamento interpessoal. Ele conseguia se relacionar com outros animais. Já a estrutura dos dinossauros, né, do Tiranossauro Rex, por exemplo,
Ele não, ele era totalmente egocêntrico, vamos dizer assim, era só ele e a espécie dele, mais ninguém. E era DNA dele sendo sobrevivendo, tá? Então, essa estrutura, ela gera esse comportamento mais egocêntrico, narcisista, né? De que só ele tem que sobreviver e mais ninguém, e não precisa de ninguém, porque ele se basta, tá? Essa estrutura, ela fala assim, nós chamamos isso de instinto alto, tá? É o instinto que te coloca acima dos outros, tá? E já na estrutura emocional, já nessa estrutura emocional, também chamada de amígdala emocional, é onde é processado todas as informações, todas as emoções, tá? Raiva, nojo, alegria, a inveja, tudo isso é processado na amígdala, tá? Nessa amígdala emocional, que também é a estrutura do mamífero, né? Todos os mamíferos têm essa estrutura um pouquinho mais estruturada, tá? Quanto mais antigo menor são o lado direito e o lado esquerdo, e menor é essa coisa do racionalidade. Lembrando que se você olhar a estrutura do cérebro dos animais em geral, eles têm essas 3 estruturas, todos os cérebros são triplets, mas em alguns animais isso é mais evoluído, e em outros é menos evoluído. A diferença básica entre os animais e o homem é que nós temos consciência de tudo isso. Cada vez que nós nos afastamos da consciência, mais animalescos nos tornamos, tá? Ou seja, mais instintivos nós nos tornamos, fazendo coisas barbáries que até assusta qualquer um. E você pode perceber que se torna pior do que os animais, né? Que os animais, eles seguem seu instinto e não têm consciência, tá? Basicamente, eles fazem aquilo que eles foram programados para fazer, que é sobreviver a todo e qualquer preço. Já o homem, não. O homem, ele hoje tem a capacidade de evoluir, não só sobreviver. Ele pode modificar a sua própria estrutura cerebral. Então, nós temos o lado esquerdo, racional, nós temos o lado direito, que comanda o lado esquerdo, que é o nosso intuição, que é processamento rápido e processamento com imagens, tá? Por isso que pode ser tudo ao mesmo tempo. E nós temos o nosso hemisfério central, instinto alto, que é o instinto basicamente reptiliano, né, que nos torna mais animalescos, e nós temos o instinto baixo, que nos coloca sempre abaixo dos outros, colocando as necessidades dos outros acima dos nossos, tá? Que já é as emoções, tá? O amor está lá, né? Nós temos várias emoções. E o interessante é que é na amígdala que é produzida todos os hormônios que nos fazem curar, tá, de doenças, tá? E que nos fazem nos tornar pessoas melhores, tá? Então, lembre-se disso, o hemisfério central, ele é que nos faz nos curar ou nos faz ficar doentes. Por isso que quando nós estamos muito tristes e produzimos poucos hormônios e que nos fazem ficar mais agitados, nos tornamos mais doentes e nos tornamos e nossas células começam a morrer, tá? Então, lembrando disso, que essa estrutura tem comando. E como você utiliza cada uma das áreas, determina seu comportamento, tá? E nós vamos fazer essa ligação nos próximos vídeos, nos próximos encontros que a gente vai ter. Eu espero que você tenha conhecido e comenta aí, qual % você usa de cada uma das áreas do seu cérebro? 60% do instinto? Ou é 60% da intuição? Ou 50% do racional? Me fala, comenta, fala aí nos comentários e vamos bater um papo legal.